Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, já quero pedir a você que você possa compartilhar esse vídeo, você possa se inscrever no canal, verifique se você já é inscrito ou não, deixa seu like, isso é importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que possa divulgar ele para muitas pessoas. Hoje nós celebramos a festa de São Tomé Apóstolo. Essa é uma figura importantíssima para cada um de nós. Tomé, que é chamado por muitas pessoas de incrédulo, ele acaba também sendo de um grande benefício para corroborar a ressurreição de Cristo. E aqui é importante a gente entender isso, né? Que Jesus ele se deixa tocar, ele deixa tocar as suas chagas para que os discípulos eles sejam testemunhas oculares da sua ressurreição. Isso é muito importante. Então, por quê? Porque ele termina o evangelho de hoje dizendo: você acreditou porque você viu. Bem-aventurados aqueles que vão acreditar, aqueles que creram sem ter visto. Então nós vamos acreditar pela palavra dos apóstolos. Nós vamos acreditar porque alguém, a comunidade dos discípulos de Jesus, aqueles que faziam parte do colégio dos 12, eles são os testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E por que Tomé é importante? Bom, Tomé é importante porque ele faz a experiência empírica da ressurreição de Cristo. Ora, se alguém quer uma prova científica, empírica da ressurreição de Cristo, ninguém melhor do que os discípulos podem dar essa prova. E ninguém melhor do que Tomé pode dar essa prova. Por quê? Porque ele era aquele que não acreditava. Quando Tomé diz: se eu não vir as marcas dos pregos e se eu não colocar a mão no lado dele, eu não vou acreditar. Isso aqui é importantíssimo para um ponto central da nossa fé, que é a ressurreição. Nós cremos na ressurreição. E a beleza de Tomé fazer essa experiência por mim e por você, querido irmão, ele está atestando para nós que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Isso aqui coloca abaixo, isso coloca por terra toda a questão, por exemplo, daqueles que creem na reencarnação, na transmigração da alma, em coisas do tipo. Não, nós só temos uma vida, uma única vida. E essa vida um dia terá as propriedades do corpo do nosso Senhor. Um dia, cada um de nós ressuscitaremos igual a Jesus. Ele ressuscitou como primícias daqueles que irão ressuscitar também. Então Tomé hoje, São Tomé, apóstolo, ele faz para nós essa experiência maravilhosa. Ele atesta, ele que não acreditava, eu volto a dizer isso, eu quero frisar bastante isso, porque isso é importante. Ele faz a experiência, ele coloca o dedo e ele faz uma profissão de fé maravilhosa. Adonai, que significa meu Senhor. Adonai, meu Senhor e meu Deus, eu creio. E Jesus então diz: você acreditou porque viu. É válido para nós como testemunha, mas Jesus agora dizendo para mim e para você: nós acreditamos mesmo sem ter visto. Por quê?
Primeiro porque Deus diz na sua palavra. Jesus diz várias vezes no texto dos evangelhos que ele ressuscitaria depois de 3 dias. Ele fala isso no templo, quando ele diz: destruí esse templo e eu colocarei ele de pé em 3 dias. Claro que Jesus não está falando do templo construção. Inclusive, aqueles que estavam lá não entendiam. Como pode? 46 anos foram precisos para que esse templo fosse construído. Você vai colocar ele de pé em 3 dias? É claro, evidente. Jesus não está falando do templo de pedra. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Destruí esse templo, esse corpo, e eu vou colocar ele de pé em 3 dias. E em 3 dias ele ressuscitou. Ele falou isso lá na transfiguração, quando ele anuncia a sua paixão e diz que ele ressuscitaria, e os discípulos ficam sem entender. Bom, agora aqui é a prova daquilo que ele tinha dito. Ele verdadeiramente ressuscitou, como dizia as Escrituras. Jesus, então, ele dá prova da sua ressurreição. E Tomé é essa figura maravilhosa que faz ali uma prova empírica da ressurreição de Cristo. Isso para nós, meus irmãos, é algo muito importante. Por quê? Porque isso nos coloca na dinâmica da ressurreição. Nós não cremos em outra coisa que não seja a ressurreição. É inadmissível, biblicamente falando, com todo respeito àqueles que creem diferente, mas biblicamente falando, é inadmissível que nós creiamos em algo que não seja a ressurreição. O ponto central da nossa fé é a ressurreição. São Paulo diz isso claramente. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Nossa fé está pautada na ressurreição. Então, quando nós, por exemplo, vemos um sepultamento, aquele corpo que é descido ao túmulo, e que ali ele vai sofrer a decomposição, ali ele vai se consumir, tudo será consumido, ficará só pó. Aquilo que diz a palavra: tu és pó e do pó você vai voltar. Ora, aquele corpo, não outro, ele será de novo reconstruído pelo Senhor. Só que de uma maneira agora que ele já não morre mais, com as propriedades de um corpo ressuscitado, de um corpo glorioso. Essa é a beleza da fé cristã católica. Crermos na ressurreição. Irmão, irmã, Deus ele não trabalha com material reciclado. Hoje, na festa de São Tomé, isso precisa ficar claro para nós. O cristão católico, ele não crê em reencarnação. Ele não crê nisso. Ele não crê, por exemplo, na questão do karma. Não, isso é doutrina espírita. Nós não cremos assim. Nós cremos na ressurreição, que um dia esse corpo será sepultado e um dia o Senhor irá ressuscitar este mesmo corpo, não outro. Não viremos em outro corpo, não. Nós viremos com o nosso corpo glorioso, ressuscitado. Esta é a maravilha da fé católica, da fé cristã, que São Tomé hoje, ele quer colocar nos nossos corações por esse evangelho de João capítulo 20, versículo de 24 a 29, esse evangelho maravilhoso. Eu não sei como anda a tua fé na ressurreição. A gente ouve às vezes coisas em sepultamentos que eu já fui, a gente ouve as pessoas dizer assim: fulano acabou aqui, se acabou. Não. Primeiro que a alma não morre, a alma é imortal. E segundo que um dia, por conta da parousia, por conta da segunda vinda de Cristo, ele ressuscitará a todos. Então, isso é um consolo para cada um de nós. E quando a gente vê São Paulo dizer, por exemplo, que o nosso homem exterior ele vai se desgastando, o nosso homem interior vai se renovando à estatura de Cristo. Isso aqui é simplesmente demais para cada um de nós. E isso alimenta a nossa fé e corrobora o nosso coração numa fé cristocêntrica. Jesus ressuscitou e um dia ele irá também ressuscitar a cada um de nós. Mas por hora hoje o Senhor quer ressuscitar algumas coisas na nossa vida. Com a sua ressurreição, que nós ressuscitaremos um dia, hoje ele quer também ressuscitar a sua vida, quer ressuscitar a sua fé. O que está morto hoje na sua vida, meu irmão, minha irmã? O que hoje morreu? É a sua fé? É a sua confiança em Deus? É o seu apostolado? É a sua vida de oração? Eu não sei o que está morto na sua vida hoje, mas eu quero dizer para você, o Senhor hoje,
Ele quer também dizer para você: põe seu dedo aqui, faz a experiência. Faz a experiência pela fé e deixa que eu te ressuscite também tudo aquilo na sua vida que possa estar morto no dia de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.